Hoje, quinta-feira, dia 15 de janeiro. E hoje, gente, nós já temos aí o surto. A gente já viu o surto aí, especialmente o surto do Pedro. Meu Deus do céu, nossa, eu juro pra vocês, ontem foi uma madrugada e uma manhã complicada hoje. Eu dormi boa parte do surto dele, admito pra vocês, porque foi uma coisa chata. O Pedro não consegue dormir há 4 dias. Ele dá uns cochilinhos aqui, outro ali, mas ele não consegue dormir. Então ele fica o tempo todo conversando com as pessoas, ele fica o tempo todo ali querendo se justificar. E aí ele... Teve uma hora que ele estava conversando com o Brígido de madrugada, e aí ele falou ali que ele vai ficar acordado, que ele vai aproveitar porque ele precisa honrar os votos que ele recebeu na Casa de Vidro. Aí eu fiquei até pensando assim, meu Deus, o que tu acha que é honrar os votos da Casa de Vidro? É ficar acordado 24 horas por dia? Porque se for isso, né, então acho que você entendeu tudo errado. Porque se for pra pensar que honrar, você tem que ficar 24 horas por dia acordado, então você entendeu assim, nossa, ele viajou muito, nossa, pensa num cara que viajou bastante. Esse é o Pedro. Ele confessou a traição também à mulher dele. Ele disse que traiu a mulher dele, que a mulher dele o perdoou, admitiu, segundo ele, para que ninguém aqui fora fosse buscar essa história e usar contra ele quando ele saísse. Uma outra coisa também que ele falou é que a mulher dele o perdoou, mas que se fosse ele no lugar, não teria perdoado. Nossa, eu fiquei pensando assim, né? Tu tá com uma cara de ser o primeiro eliminado. E o pessoal lá dentro da casa também já tá começando a se tocar que talvez, só talvez, esse cara esteja surtando e esteja ali se colocando no paredão. Obviamente que a gente tem hoje ainda o Big Fone, que vai mudar muita coisa. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser esse Big Fone. A gente só sabe que vai tocar e alguém vai atender esse Big Fone. Este alguém estará imune e indicará uma pessoa para o paredão que logo em seguida dará um contragolpe. É tudo o que a gente sabe. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso aqui veio direto da Globo. E eu vou ter que falar sobre o que a Globo postou isso hoje, durante o programa da Ana Maria Braga. Que, aliás, acho que nem foi do programa da Ana Maria Braga. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu tô procurando aqui enquanto eu tô falando com vocês, eu tô procurando a postagem que a Globo colocou nas redes sociais sobre isso. Deixa eu ver. Porque assim, a Globo soltou uma pergunta ali se quer que os que estão no quarto branco entrem. Mas assim, gente, eu vou ter que colocar aqui, achei a postagem. Eu vou colocar aqui essa postagem pra gente comentar, que é o seguinte, eu não acho nem um pouco justo colocar a galera do quarto branco dentro do BBB direto. Até porque, gente, isso seria um desrespeito com o público que votou, seria um desrespeito com o próprio programa, porque afinal, se a intenção era colocar todo mundo, então pra que fazer essa galera passar esse sofrimento todo? Se essa era a intenção desde sempre, pra que fazer então essa galera passar o sofrimento que eles estão passando ali dentro daquele quarto branco? Pra que, se justamente eles entrariam? Não seria mais fácil ter colocado todos eles dentro da casa direto? Isso só confirma o que eu falei pra vocês. A Globo não sabe o que fazer pra acabar com o quarto branco. A Globo realmente não sabe o que fazer
para dar um ponto final. Tanto que aqui eu mesmo respondi a postagem da Globo. Não, porque aí perde o sentido de vocês terem feito a Casa de Vidro. Façam alguma coisa para dificultar e escolher os dois e que vão entrar e pronto. Não é justo com quem voltou na Casa de Vidro e nem com eles também. Gente, não é justo, não é justo. Ali eles estão competindo, estão ali vendo se vão entrar na casa. Só que muita gente se pegou numa fala que o Tadeu falou ontem, durante o programa, aonde o Tadeu falou assim, que essa era a última chance de entrar no BBB. Aí muita gente se pergunta, não vai ter o quarto branco? Gente, quarto branco já não vai ter o laboratório? Gente, o laboratório não é entrar no BBB. Tem uma diferença. O laboratório, quando a Globo divulgou, ela disse substituição. Ou seja, você vai poder trocar alguém, você vai poder substituir alguém por outra pessoa que seja uma planta. E foi isso que a Globo falou. Quando você está ali disputando no quarto branco, você está disputando 2 vagas no elenco oficial. Quando você está no laboratório, você vai substituir alguém que já está lá dentro. Você não está acrescentando mais uma vaga. É diferente. São sentidos diferentes e são dinâmicas diferentes, né? Porque eu vi todo mundo se questionando sobre isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que vocês não sabem a diferença entre entrar direto e substituir? Porque eu acho que isso é uma coisa meio óbvia. É meio óbvio, né? O laboratório, eles deixaram bem claro. Você vai poder trocar, substituir. E o quarto branco é para acrescentar 2 vagas na casa. Então, vamos ser sinceros aqui que tem diferenças entre os termos. Substituição é uma coisa, troca é outra. Aliás, substituição é uma coisa, substituição e troca são uma coisa. E entrada, disputa de vaga direto é outra. É completamente diferente. E não, gente, eu vi muita gente também falando em rede social que a Globo pretende substituir o Henri Castelli. Não estou sabendo disso, não recebi nenhuma informação sobre isso e não há necessidade disso, inclusive. Vai substituir o Henri Castelli por quê? Tem gente suficiente ali para levar até o final, gente. Não tem por que substituir o Henri Castelli. Não tem por que colocar outra pessoa lá. Já tá, deixa como está. Mas enfim, vamos comentar aqui algumas coisas que aconteceu da madrugada de ontem para hoje. E vamos lá comentar o final da prova do líder, do Jonas. Gente, o Jonas foi praticamente convencido a desistir. Quando a gente fala que o Alberto ele foi muito lendário na temporada dele, é sobre isso. O Jonas começou a chorar porque ele já estava visivelmente abalado. E os dois tretaram justamente porque o Alberto ficava fazendo dancinha, ficava se mexendo toda hora. Aí o Alberto dançava, batia palmas, o que o Jonas alucinou e disse que o Alberto estava fazendo de propósito para ele sair logo da prova. E aí teve uma hora que o Jonas e eles tretaram. O Jonas disse, você tá fazendo de propósito? Você quer que eu desista? Aí o Alberto falou que ele não estava fazendo de propósito, que ele não fez nada de propósito ali e que ele estava se movimentando para evitar dar sono, porque eles também estavam cansados, eram 27 horas de prova. E aí o Alberto disse que ele precisava muito dessa vaga, porque ele tem um objetivo principal. Ele disse que ele quer apagar a imagem de vilão que ele foi no BBB 7. E que ele já seria um alvo justamente porque as pessoas lembram dele como vilão. E aí ele disse ali que ele só estava dançando, se movimentando para não dormir, que ele estava realmente cansado. Aí teve uma hora lá que o Jonas começou a perceber que o Alberto estava melhor do que ele. Teve essa hora ali que ele percebeu, ele admitiu que não ia conseguir superar o Alberto.
Aí ele disse ali que estava alucinando porque ele estava com sono, que ele não aguentava mais e que se dependesse do Alberto eles iam até de manhã, ele não aguentava mais. E aí ele próprio desistiu da prova. E o Alberto saiu campeão. Eles se desculparam depois, o Jonas se desculpou com ele e tivemos aí o Alberto campeão, o primeiro líder do BBB 26. Ontem a gente estava ao vivo, eu falei para vocês, né, que o Alberto era o primeiro líder, mas a gente não tinha falado como foi que ele ganhou a prova. Ele ganhou convencendo o Jonas de que ele estava muito melhor. E, gente, eu achei assim muito interessante que justamente um cara com 49 anos, 50 praticamente, se ele ficar mais tempo no programa vai ter essa idade, o cara conseguiu ali resistir por tanto tempo. Não tô dizendo que pessoas de 50 anos não possam resistir, tá? Mas assim, dentro do histórico que a gente conhece do BBB e tal, a maior parte das pessoas com essa idade raramente resiste tanto tempo. O cara resistiu, foi lá, ganhou a prova do líder. O cara ganhou e se tornou o primeiro líder do BBB 26. Porém, a consagração dele como líder não vai acontecer agora, só vai acontecer hoje à noite. É por isso que eu insisto que é muito melhor que o Big Fone que toque seja o prateado, o mais distante e com obstáculo na frente, porque você tem que subir aquela escadinha que dá acesso à academia para poder chegar nele. A gente tem um obstáculo maior ali na frente. Vai ser interessante. Eu queria que a Ana Paula atendesse esse Big Fone e colocasse o Brígido direto no paredão. Eu queria muito que ele fizesse isso. E ela estaria imune, né? Porque quem atende o Big Fone vai estar imune. Mas eu acho que não vai ser ela que vai atender, não. E aí, depois disso, começou toda a movimentação dentro da casa. A Milena, lá dentro do quarto, já começou a falar sobre o Babu. Ela queria saber onde é que o Babu ia dormir. Aí ela tirou o colchão do lugar e a produção mandou o aviso de que não pode tirar o colchão do lugar e não pode tirar as coisas do lugar. Ali tem que ser do jeito que eles deixaram. E aí o colchão tinha que ficar na cama e se ela quisesse dormir no chão, ela ia ter que arrumar outra forma de dormir no chão. E aí, do outro lado da casa, o Brígido começava a explicar que ele achava que estava acontecendo o laboratório nesse momento, que os 10 pipocas que não entraram estão nesse momento num laboratório. Até estão, mas não é um laboratório, eles estão no quarto branco. Por falar neles, né? Tá aqui para quem quer saber como é que eles estão hoje. Aliás, tem uma coisa que eles falaram ali, acho que foi a Chayane quem falou, que ela tá fedida, que ela não aguenta mais, que ela não quer ficar perto de ninguém, que ela tá podre. Mas já já eu chego nessa parte aí. E aí ele acertou que pelo menos 2 pessoas vão entrar e que provavelmente elas vão entrar na quarta-feira para substituir o Henri Castelli. Ok, eles vão acreditar nisso mesmo, mas a Globo mesmo não falou que o Henri Castelli vai ser substituído. São 2 vagas, porque afinal o elenco estava desfalcado. E eu até mostrei para vocês, né, que a prova do líder era para ter muito mais gente fazendo. Então, ficou na cara que estava desfalcado mesmo. E aí o Alberto, depois que terminou a prova, começou a tomar um pouco de água isotônico, acho que deram para ele. E aí ele disse, eu vou tomar devagar, fazer igual como eu fiz naquela outra prova. Porque o que acabou naquela outra prova com o alemão foi o fato de que o alemão tomou o isotônico de uma só vez. Aí bateu no estômago, ele vomitou. E aí no meio disso, pá, o Alberto ganhou. E fez uma das maiores jogadas do BBB. Uma das maiores jogadas. Ele conseguiu botar a Iris contra o Diego no paredão e conseguiu eliminar a Iris. O cara foi muito estrategista. Por isso que ele disse que precisa apagar essa imagem de vilão. Agora, olha assim, o Diego Alemão postou um vídeo pedindo pra Globo colocar ele no lugar do Henri Castelli para que a rivalidade de 2007 volte. Assim, eu acho que não há necessidade
Eu acho que o que eles viveram lá em 2007, melhor ficar lá em 2007, né? Deixa lá, 18 anos atrás, deixa lá, melhor que continue lá. Simples assim. E aí teve uma hora lá que o Brígido começava a falar sobre blindagem da mente, que ele precisava blindar a mente dele. Só que a Ana Paula Renault disse ali que ela já tinha conseguido entrar na mente dele e que ela já estava fazendo esse estrago. Sim, gente, ela de fato já entrou na mente desse cara. E ele tá a toda hora querendo se provar que ela não entrou na mente dele, mas ela entrou sim. A gente percebe isso, a gente percebe o quanto ele criou uma coisa na cabeça dele sobre a Renault, que ele próprio acaba ali se denunciando com relação a isso. Gente, ele é muito engraçado porque é o seguinte, ele acha que a gente não percebe essas coisas. A gente percebe, a gente nota, a gente sabe. Mas ele tenta toda hora dizer que ele é que tá entrando na mente da Ana Paula. A Ana Paula já acabou com a mente dele. A Ana Paula já entrou. E ele agora tá com uma obsessão contra a Ana Paula. Ele criou uma obsessão contra ela que isso vai dar muito ruim pra ele. Enquanto isso, tá? A Ana Paula conversava com todo mundo e a Milena foi limpar o banheiro de novo. Aí a Milena começou a reclamar que as pessoas estavam deixando fio de cabelo no chão, que as pessoas estavam deixando o banheiro sujo. Teve uma hora até que o Juliano falou assim que ele já limpou até mijo dos outros no banheiro. Desculpa, gente, não tem como não rir dessa situação. Imagina você chegar, né, um vaso coletivo, todo mundo usando vaso, e tem 3 vasos dentro dessa casa, né? Imagina como deve ser a sujeira dos 3. E aí, ele tendo que chegar lá e limpar o mijo dos outros porque ninguém deu a descarga. Eu fico pensando nessa cena, né? Eu acho que o Juliano Flores não quis, não se imaginou nunca na vida tendo que fazer esses serviços. Fora isso, né? Vocês já pensaram Cristiane Torlone tendo que limpar um banheiro coletivo para todo mundo usar? A Milena virou mesmo a menina da faxina. E ela não quer ajuda de ninguém, ela quer fazer tudo sozinha. Aí é aí que eu falo para vocês, ela tá buscando uma narrativa. Isso tudo é narrativa, gente, não tem outro nome para isso. Aí do lado de fora, a Samira... Antes disso, a Jordana sugeriu ali para Milena que elas façam uma reunião com todo mundo para definir as tarefas domésticas. Quem vai ficar com o quê, quem vai fazer o quê e tal. Mesmo que isso não sirva para nada, porque no BBB essas coisas realmente não servem para nada. No BBB a gente raramente vê isso. Aí a Jordana foi conversar ali com a Samira, com a Maxiane, com o Marcelo. E aí elas começaram a falar justamente do Pedro e do Paulo. Ela disse ali que o Paulo ficou muito colado no Pedro, porque o Paulo veio com a ideia de que o Pedro era o grande favorito por causa das casas de vidro, que ele ouviu falar que o Pedro era favoritão, que o Pedro tinha sido bem votado, então que ele se aproximou do Pedro com essa intenção. E aí a Jordana já começou ali a ficar com o pezinho atrás com o Pedro. Hoje ela explicou o porquê, já já vocês vão entender. Mas a Samira depois perguntou assim se o PA tinha medo de interagir com as mulheres. Porque querendo ou não ele acaba se fechando e sai de perto quando elas se aproximam. Aí a Jordana disse que não, mas que na casa de vidro ele interagia normalmente. Ele interagia absolutamente normal. Mas a Samira começou a perceber que ele tá ali com o pezinho atrás com as mulheres. Enquanto isso, a Ana Paula se sentou ali e começou a conversar com eles sobre a organização da casa. E disse ali que eles tinham que fazer ali um rodízio de quem dorme no chão e de quem dorme na cama. Porque tem gente ali que precisa dormir na cama, tem gente que precisa de um suporte melhor do que dormir no chão. Gente, isso já vai melhorar hoje, né? Porque o que vai acontecer? A gente tem o líder.
O quarto do líder tem mais 2 a 3 vagas. Normalmente são 3 pessoas que dormem no quarto do líder. Obviamente que depende do líder, né? Não estou dizendo que é obrigatório o líder colocar 3 pessoas para dormir com ele. Mas são 3 vagas, porque a cama do quarto é king size, então é uma cama muito grande. Dá para dormir 3 pessoas naquele quarto do líder. E aí, dependendo de quem o líder colocar no VIP, essas 3 pessoas podem dormir com ele. Aí fica, essas 2 pessoas a mais, aliás, podem dormir com ele. Aí ficam 3 no quarto do líder e tem 18 vagas sobrando lá embaixo. Temos 20 pessoas, sobra até cama, se vocês fizerem as contas. Então, todo mundo vai acabar dormindo na cama hoje à noite. Mesmo quando os que estão no quarto branco entrarem, ainda vai sobrar cama. Ainda vai ter espaço para todo mundo dormir na cama. Então, isso aí é o menor dos problemas. Aí depois disso, a gente vê ali umas cenas do quarto branco. Que tá se estendendo aí por horas. O quarto branco tá se estendendo por horas. Ah, antes de falar do quarto branco, teve uma cena ali que o Breno tava falando sobre a Ana Paula. E ele tava falando assim que a Ana Paula é super leve, que é uma pessoa bem legal de conviver, que ele tinha uma outra impressão dela, né? Porque afinal, a Ana Paula sempre foi muito polêmica. E aí no meio disso, ele falou ali que a Ana Paula tava puxando os gays pro lado dela. Gente, a Ana Paula é muito esperta. Cuidado, porque o povo acha que a Ana Paula não tá percebendo as coisas, mas essa mulher é muito esperta. Ela foi no BBB dela, no 16, por que ela não vai ser agora? A Ana Paula é muito esperta mesmo. Mas o povo já tá vendo ali que ela é um dos polos. Ela é um dos nomes fortes da casa nesse momento. Enquanto isso, lá no quarto branco, a Rafaela e o Ricardo reclamavam sobre o frio. Inclusive, a Rafaela falou o seguinte, que o que tá tornando a convivência lá no quarto difícil é o frio. Que os barulhos e tal, ela até tá conseguindo levar de boa. Mas o frio tá difícil, o frio tá complicado. E aí, uma das coisas ali, ela falou que é o ar-condicionado que tá muito frio, que o frio tá arrebentando. Aí a Rafaela também falou que ela tá prestes a menstruar e que ela tem crises de vômito quando isso acontece. E que eles estão ali, de fato, para se testar. Mas essa era a intenção, né? São 6 milhões de reais, vocês não vão entrar de lambuja nesse jogo. Eu só acho que a Globo devia dar uma aceleradinha. Porque afinal, a Globo deixou claro pra gente que essa dinâmica não estava planejada. E eu acho que vocês já perceberam isso, né? Que não estava planejado. Ricardo também falou que o grande problema dele está sendo o frio. Então aumenta o frio, bota aquele negócio de água dentro, aquele sprinkle de água, porque aí vocês vão ver se eles não vão desistir na hora. Porque tá muito fácil esse quarto branco. Tadeu disse que ia ficar difícil, até agora não tá difícil. Aí teve uma hora lá que a Milena começou a falar do Babu. Ela disse que estava muito preocupada com o Babu dormindo no chão. Segundo ela, o Babu é um cara grande, gordo e pesado e que a logística de descer e subir do chão vai ser desconfortável para ele. Então que seria bom que ele dormisse numa cama. Tá bom, né? Aí a Ana Paula falou que seria bom que ele também dormisse numa cama. O povo tentou ali polemizar em cima e tal. Gente, eu não vou polemizar o que a Milena falou do Babu. Não porque ele não tem sobrepeso e tal. Não, não é nem sobre isso. Eu não vou polemizar porque a gente acaba dando mais força para pessoas fanáticas que estão vendo problemas aonde não tem. Ela falou de um jeito meio sem noção? Falou. Mas ela também não está errada quando ela fala que é difícil para uma pessoa mais gorda se levantar do chão e deitar no chão. Eu sei, porque eu sou assim. Eu sei que eu não sou tão gordo quanto o Babu, né? Pelo amor de Deus, isso também não. Mas eu sei o quanto é difícil a gente se deitar e se levantar do chão. É muito complicado. Então não foi nada demais. Eu acho que ela só falou sem noção mesmo. Ela só ali errou em algumas coisas da forma como ela falou.
Aí depois, o Juliano, em outro momento, estava conversando ali com a Samira, com a Maxiane e com o Marcelo, e ele falou ali que ele já tem um desafeto dentro da casa, mas que ele aprendeu com o Babu que ele não vai falar. Ele disse que tem uma voz na casa que já começou a irritá-lo profundamente. Aí a Maxiane até falou para ele, olha, o Brasil quer ver o Juliano na treta. Mas ele disse que não ia falar, porque se ele fosse falar, isso ia acabar causando uma discórdia antes da hora. A gente já sabe quem é, né, Juliano? Você tá falando da Milena. Obviamente que você tá falando da Milena. Você tá com ranço da Milena, inclusive porque foi você mesmo quem falou que era para eles terem muito cuidado com a Milena. Então a gente já imagina que você esteja falando da Milena mesmo. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Enquanto isso, o Alberto já tinha se alimentado, já tinha ali saído da prova, e aí ele explicou pro Jonas o porquê que ele insistiu tanto em ficar na prova até o final. E aí ele disse que a motivação dele não foi só pela liderança, que afinal, a liderança é uma coisa boa, mas ele disse que não era só pela liderança, e que ele precisava vencer para garantir tempo de tela e apagar a imagem de vilão que ele tem desde o BBB 7. E aí ele disse ali que ele não quer correr o risco de sair na primeira semana por causa de velhas inimizades do público. E aí ele disse que essa era a estratégia dele, e por isso que ele manteve lá tudo, que ele se manteve ali. Enquanto isso, Samira começou a especular como é que vai ser a formação do paredão. E aí a Samira acredita que o paredão vai ser formado pela indicação do líder e os 3 que saíram primeiro na prova. O Paulo, a Ana Paula e o Juliano. Só que a Jordana disse ali que não faz sentido, porque no BBB tudo tem que ter o voto da casa. Aí vocês percebem que a pessoa entra no BBB, mas não assistiu outras edições anteriores para perceber e entender como essas coisas funcionam. Sempre tem o voto da casa, gente, sempre tem o voto da casa. Aí antes de dormir, o Alberto foi tomar banho, comeu alguma coisa, tomou banho, se vestiu, deitou na cama e este homem só acordou hoje na hora do raio-x. Ele dormiu, nossa, deu pra ver o quanto que ele tava exausto ali. E aí depois o Juliano começou a falar que ele tá com medo de ser visto como uma planta. E ele disse ali que tá com medo de cair também no primeiro paredão, porque ele é muito fofinho e que ele tem medo que o público confunda ele com uma planta, mesmo que ele não seja, e que a meta dele seria provar a si mesmo e aprovar o público todo que ele tem personalidade. Tá tudo bem, tem nada de errado, inclusive, você ter personalidade. Só que eu acho, né, Juliano, que você deveria, inclusive, parar de ficar muito preocupado com isso. Muito preocupado com essas coisas. Deixa rolar, que é muito mais fácil. Aí, o Juliano também foi conversar com o Pedro, e aí eles disseram, o Alberto também falou isso para ele, que o Pedro tinha que buscar orientação psicológica, porque parecia que ele não estava bem. Parecia ali que ele estava há vários dias sem dormir, e ele tá mesmo desde a Casa de Vidro há vários dias sem dormir. E aí ele fala ali que pra ele estava tudo bem, que ele não estava se sentindo cansado e que estava tudo de boa ali. Mas o Alberto disse que ele está ansioso. E aí o Pedro deu uma alucinada a noite toda, tá? O Pedro não dormiu nada. Ele foi conversar com o Brígido. O Brígido também estava meio ligadão e tal, mas o Brígido dormiu, né, o dia todo. Então ele não estava cansado. Agora o Pedro, ele não dormiu nada desde a prova do líder. Ele tá mais acordado do que os próprios competidores da prova. Porque ele também não tinha dormido no dia anterior à prova. Então, ele estava lá conversando com o Brígido.
E aí o Pedro entrou nessa espiral um pouquinho perigosa para ele. Ele misturou o jogo com vida pessoal. E aí ele disse que já traiu a esposa. Ele disse ali que ele ficou muito pilhado com o que aconteceu na casa de vidro. Ele disse ali que muita coisa lá no shopping ele viu. Ele viu as torcidas no shopping. Aí ele dizia que ele não podia desapontar as torcidas, porque votaram para colocar ele na casa, porque fizeram ali um monte de coisa, e que ele tinha que honrar todo mundo, e que ele não ia ligar se as pessoas estavam mandando ele dormir, porque ele ia dormir, porque ele não queria desapontar ninguém e tal. Eu fiquei assim, só pensando, cara, para. Desacelera, todo mundo precisa dormir. Não é porque você ganhou os votos do público para entrar aí que você vai ficar acordado o tempo todo, né? Você tem que dormir, todo mundo dorme. E não é porque você vai ficar acordado o tempo todo que o público vai deixar de ver você de outra forma. Mas ele fez aí um monólogo, tá? E aí ele admitiu que ele traiu a esposa, que ela o perdoou, que ela o perdoou e depois ela tá grávida, né? A menina tá grávida. E que ele queria continuar no programa, porque assim, ele falou isso na carta de vidro também, né? Que ele prefere passar o nascimento da filha dele dentro do programa do que aqui fora. Aí tem muita gente aqui fora que já quer eliminar esse cara, justamente para ele ver o nascimento da filha dele e se lascar por causa das atitudes que ele tá tendo ali no BBB. E aí depois ele disse que ele traiu, a mulher dele perdoou. Aí depois se foi o contrário. Aí ele falou assim, se eu pensar que ela está conversando com outro homem, acabou. Cara, que machista, que machista. Você traiu, você está errado e você ainda quer colocar a culpa na mulher. A mulher te perdoou, obviamente, porque ela não quer que a criança, que o filho nasça sem pai. Agora, pensa numa situação dessa de hipocrisia. E aí o Bristo tentou aconselhar ele, disse que ele tinha que casar com a mulher dele. Aí ele falou que ele ia casar, que ele ia se exaltar, exaltar o nome de Deus, desculpa, que ele ia lá se livrar do vício do cigarro, que ele ia casar na igreja, no cartório, que ele ia exaltar o nome de Deus e que ele preferia perder os 6 milhões de reais do que perder a família dele. E que tudo isso, tá? Tudo isso no meio de um monte de estratégia maluca de jogo que ele colocou. Porque de tarde ele tinha dito que ia votar no Brígido. Aí depois que ele conversou com o Brígido, ele foi o único que ficou acordado. Aí de manhã ele já estava ali, todo mundo dormindo, ele acordado, e ele dizendo que ele ia votar no Jonas. Sério, ele ficou a noite toda ali alucinando, criando um monte de coisa. Ele literalmente surtou. E aí ele disse que precisava angariar mais votos da casa para colocar o Jonas no paredão. Aí teve uma hora lá que ele ficou andando sozinho pela casa, fez até yoga, esperando que a Aline acordasse para fazer yoga com ele. Aí eu fico pensando, né, essa mistura de cristianismo com religiões alternativas, com fé alternativa. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse aí não tem convicção. Ou é cristão ou é adepto da yoga, porque as duas coisas não andam juntas. Né? Então tem muita coisa errada com o Pedro. Mas ele deu uma surtada ali, ele deu uma surtada. Aí teve uma hora que ele foi conversar com a Solange e tal. Enquanto isso, lá no quarto branco, o som tocava, mas todo mundo tá tão exausto que eles simplesmente dormiram. Eles simplesmente dormiram ali. E aí a Dona Jura acordou, a Solange Couto, Dona Jura, e aí deu um sermão no Pedro. Ela mandou a real pro Pedro. Você fala demais, você não escuta ninguém, você repete a mesma história e você faz isso o tempo todo. Aí ela vira pra ele e fala, aprende a ouvir e fala um pouquinho menos.
Só que se conselho fosse bom, a gente vendia. A gente não dava. Então ela deu esse conselho, mas entrou aqui e saiu aqui. Simples assim. Ele ignorou por completo o conselho dela. E aí ele disse ali que ele não sabe fazer nada em casa, que ele não sabe cozinhar, que ele não sabe fazer um arroz, que ele não sabe fazer nada. E culpou a mulher dele, porque a mulher dele, segundo ele, o trata como um príncipe e que ele não sabe fazer essas tarefas domésticas. Disse ele, ela deixou eu me largar e agora acontece isso, eu não sei fazer nada. E aí, a Solange, a dona Jura, falou que a esposa dele não fez isso para tratar ele bem. Ela fez isso para agradá-lo. E que ele deveria sim saber fazer o mínimo de tarefas domésticas. E tem que saber, gente, desculpa, né? O cara mora com a mulher, vai casar e vai deixar tudo nas costas dela. Então a dona Jura já deixou ali para ele, ó, cuidado. Cuidado porque isso pode ser ruim para você também. Mas ele veio com essa desculpa aí, porque a minha mulher me trata como príncipe. Não, a tua mulher não te trata como príncipe. É você que está enxergando isso. A tua mulher está querendo te agradar. A tua mulher está querendo fazer alguma coisa ali para manter a relação de vocês. E uma das coisas que normalmente se faz é isso, as tarefas domésticas. Ela não está fazendo isso para te agradar. E segundo, porque ela também mora na mesma casa que você. Então ela não vai morar numa coisa suja, ela vai limpar. Agora, você tem que aprender a fazer isso. Né? Você tem que aprender. Porque, assim, é uma mentalidade muito atrasada desse menino. Ele é machista, aí ele mistura esse negócio de coach, aí ele mistura religião no meio, e aí ele deixa transparecer pra gente que ele não quer saber dessas coisas porque isso é menor. Isso é algo pequeno. E não é. Limpeza, cuidar de uma casa, saber fazer o mínimo de tarefa doméstica não é desonroso, não é algo pequeno e muito menos desnecessário. Você precisa disso, isso é o básico da vida. A gente tem que saber fazer essas coisas. E aí a Solange deu esse fecho nele, a dona Jura. E no final das contas, ele fica tentando arrumar desculpas para isso. Aí ele foi lá pra piscina. Aí ele foi depois conversar com a Aline. Perguntou pra Aline assim, o termo morena. Ele continuou ali perguntando, para tirar uma dúvida com a dona Jura e com a Sol, perguntando sobre a palavra moreno, se essa palavra é problemática. E aí a Sol disse que para ela moreno significa o branco que quer ficar moreno de sol, com a pele queimada, e tá tudo bem. O problema, segundo a Sol falou, é usar isso para apagar a identidade das pessoas negras. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, na visão dela. E eu vou concordar com ela, porque quando eu cresci, eu vi que o termo moreno era voltado mesmo para pessoas brancas que ficavam tomando o sol na praia. E que saía com a pele mais escura depois de ter pegado o sol na praia. Pronto, eu aprendi assim. Então eu concordo com a Sol. Isso não é um termo de apagamento da identidade negra e nem deve ser usado para os negros. Mas ele ficou todo em dúvida com isso. Sério, gente, esse cara, ele tá numa situação ali extremamente complicada por causa dele mesmo. Aí a Sol, a dona Jura e a Sara começaram a conversar sobre o comportamento do Pedro quando ele saiu. E aí elas disseram que ele é bonitinho, que ele tá se esforçando em querer aprender as coisas, mas que ele está numa crise de ansiedade, que ele tá cansando todo mundo com essas coisas. E que ele tá vivendo o BBB de uma forma intensa demais, que ele não para ouvir. Então, se ele quer aprender as coisas, o primeiro passo é ouvir, mas que ele tá tão ansioso que ele não para, não ouve e fica aqui e ali e tal. E aí, no meio disso, ele não aprende nada. Eu vou ter que concordar que é bem isso mesmo. A dona Jura, a Sol e a Sara têm razão.
Aí hoje de manhã, todo mundo acordou para fazer ali o raio-x. Aí o Jonas, ele tava dormindo no quarto do tempo. Aí o Jonas acordou, relatou ali a derrota dele. Aí ele contou que durante a prova ele deu uma alucinada assim, ele contou tudo o que aconteceu ali. E ele também falou ali que ele alucinou de verdade no meio disso. Ele alucinou de verdade e começou a questionar se o que ele estava vendo era a realidade mesmo ou se era um sonho dele. Ele só entendeu que era a realidade quando ele saiu da prova. Aí ele se tocou que era a realidade. Enquanto isso, lá no quarto, a Milena começava a falar ali com o Juliano e com a Ana Paula que ela não queria sair do quarto e não queria ir para a piscina porque ela não queria cruzar com a Sol. A Ana Paula disse ali que ela não tinha que ter medo da Sol, que a casa era de todo mundo. E aí o Juliano veio ali com uma teoria maluca que o Pedro tinha colocado na cabeça dele, de que ele, a Ana e o PA já estariam no paredão. E aí a Milena acredita que ela será a indicação do líder, que ela será a indicação do cowboy, por ter falado mal dos veteranos. E aí os dois ficaram nessa paranoia, mas a Ana Paula não entrou na paranoia deles não, tá? A Ana Paula não entrou nessa paranoia dos dois. Aí depois disso, o cowboy e o Jonas se abraçaram. E aí conversaram sobre essa história da liderança. E aí o Alberto falou que isso não era só sobre a liderança, que era sobre a imagem dele, que ele entrou com medo de ser eliminado pelos fãs antigos, que ainda o veem como vilão do BBB 7, e que ele fez uma promessa para a esposa dele. Na primeira prova do líder, eu não vou sair não, eu vou ganhar a liderança. E eu vou ser sincero, assim, eu acho que pra ele essa imagem de vilão em 2007 foi ruim, mas hoje não é. Porque em 2007, ele próprio falou, a edição do programa foi meio que uma novelinha. E por ser meio que uma novelinha, a edição do programa acabava mostrando algo diferente do que realmente acontecia. E agora não, agora que o pay-per-view é mais acessível, porque naquela época não era, então hoje é mais acessível, a gente consegue enxergá-lo de outra forma. Então, assim, os fãs antigos vão contar muito pouco pra ele. E o melhor é que ele realmente seja um vilãozão, assim, não é um vilão como ele foi naquela época, mas seja um vilão. Porque, assim, não é ruim pra imagem dele, é legal. E ele é um cara legal. Eu já conheço muito a história do Alberto, desde a época do BBB, e ele é um cara legal. Ele só precisa transparecer isso pra gente. Só. Que ele é um cara legal. Ele tem uma vida legal aqui fora. Mas eu entendo o medo que ele tem, eu entendo que ele tá realmente com medo que as pessoas enxerguem ele de uma forma errada. Aí depois o Jonas abraçou o Capetinha, disse ali que ele era campeão também, porque aguentou ali o que ele aguentou de tempo na prova, então ele foi um campeão por ter aguentado tudo isso e tal, deu aquela puxada de saco. Enquanto isso, lá no quarto branco, a Chayane começou a reclamar que ela tá fedendo. E que ali eles pediram para a produção mandar aqueles lencinhos íntimos, né, para limpar, para elas se limparem. E ela deu a entender que ela tá fedida, mas não é necessariamente fedido de porque você tá suado, é fedido de outras coisas. Acho que vocês entenderam. E aí ela disse ali que ela não quer ficar perto de ninguém, porque ela tá fedida. Gente, eles vão levar essa dinâmica até o máximo que eles conseguirem levar. Vão levar até o máximo. E vocês vão ver que vai chegar até o máximo que for possível. E aí, depois ali, quando eles foram fazer o raio-x, a Marciele e o Marcelo foram conversar. A Marciele avisou ali que essa história de proteger os pipocas não tá colando com ela não, e que ela não vai proteger ninguém com que ela não tenha afinidade.
E aí ela disse que o alvo dela é o PA, porque ela não tem nenhum tipo de troca com ele. E aí o Marcelo admitiu que o PA também é uma grande incógnita para ele, porque o PA tem uma postura meio doida e que ele pode ter mal interpretado o cara e que no final das contas ele ainda tá observando como é que ele vai agir. Tá bom. Eu só acho que até agora o PA não se mostrou tanto, é meio que planta. Mas eu consigo entender a Maciele. Não tem por que eles ficarem se protegendo. Eles precisam proteger as afinidades e não necessariamente o grupo todo. E aí a Jordana reuniu todo mundo para fazer ali a reunião de condomínio, para falar sobre a sujeira da casa. E aí o Juliano reclamou que era a 5ª vez que ele limpa o xixi alheio no banheiro, que toda vez que ele chega o banheiro tá sujo. E aí ele disse ali, eu entrei no banheiro, o banheiro estava todo mijado. Aí a Jordana disse ali que eles precisavam dividir as tarefas domésticas e tal. E aí o cowboy, o Alberto, falou que quando ele chegou no banheiro, ele viu que era uma obra de arte. E aí ele até falou, Juliano, você devia ter chamado todo mundo aqui para ver a sujeira que tava lá. Você devia ter chamado todo mundo para conscientizar sobre essa sujeira. E aí, no meio disso, tá? Eles fizeram essa reunião, mas meio que vocês sabem, não resolve nada. No BBB isso nunca resolve nada. Aí lá na cozinha, enquanto eles estavam ainda no raio-x, a Ana Paula ali foi pra cima do Jonas, perguntou ali se o Jonas fica o que é novinha pro Jonas. Aí o Jonas falou que pra ele, como ele tem 40 anos, novinha pra ele é quem tem 25, por aí. E aí a Ana Paula, ele perguntou pra Ana Paula se ela ficaria com um homem de 40 anos. Aí ela falou assim que ela não fica com homem de 40 anos porque não dá conta de mais nada. Que ela gosta também de homem mais novo. E aí teve uma hora que a Sol pegou uma frase lá da Nani People e falou, quem gosta de pau velho é orquídea. Aí eles começaram a rir nesse momento do que eles tinham acabado de comentar ali e tal. E aí teve uma hora que a Maxiane ali sugeriu que o Jonas se dividisse para todo mundo. Eu sou a favor de dividir o Jonas com todo mundo, zero ciúme. Aí o Jonas perguntou ali, eu sou um saco de pão? E aí a Ana Paula vira e fala assim para ele, dessa vibe democrata, comunista, você é de todo mundo. Eu achei engraçado, mas enfim, não dá pra negar, gente, o Jonas é muito bonito até hoje. Ele tem 39, 40 anos, nossa, a gente tem a mesma idade, ele tá muito bonito. Ele já era em 2012, quando ele tinha 25 anos, ele já era bonito lá. Ele já era, e hoje ele continua bonito. E continua muito bonito, gente. Nossa, eu gosto muito de ver o Jonas, mesmo que eu não concorde muito com o que ele fala, mas eu gosto muito de ver ele na câmera. É bonito de ver. E aí o Marcelo foi conversar ali, de novo com a Maciele, falando ali que pra ele, o Jonas tem um jogo muito fraco. E que ele deu o emoji de planta pro Jonas, dizendo que não vê muita movimentação no jogo dele, alegando que o Jonas só fica no meio das amizades dele. Mas assim, Marcelo, o Jonas fez uma prova de 27 horas, não tem, é impossível ele ficar conversando com vocês o tempo todo, até porque o primeiro momento da prova, o primeiro momento de convivência hoje, sem ter uma obrigação por trás, é hoje. Não foi ontem, não foi na segunda, é hoje. Então é agora que vocês estão se conhecendo melhor. Mas enfim, ele disse que deu planta pro Jonas porque o Jonas só fica com as amizades dele. Tá bom, né? No meio disso tudo é assim. E aí teve uma hora lá que o PA foi conversar com a Ana Paula, e aí ele perguntou ali pra Ana Paula qual era a probabilidade dele e os 3 primeiros eliminados da prova já estarem emparedados. E aí
O Brígido se meteu no meio e disse que tudo já deveria estar ordenado com o público, que tudo já deveria estar ali combinado. Ele quis dizer combinado com o público. E aí, a Ana Paula foi lá para perto dele e eu acho a Ana Paula maravilhosa. Porque a Ana Paula chegou assim para perto dele ali e perguntou: ô Brígido, o que você achou ali do teu Deus ter te eliminado logo depois de você me eliminar? E aí ele falou assim: Deus abre e Deus fecha portas. Aí ela olha assim para ele e fala assim: olha, abre o teu olho, que o teu Deus está te mandando um recado, está tentando te mandar um recado e você não catou nada. Gente, não dá pra dizer que a Ana Paula não é assim, que ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo nesse jogo. E eu acho maravilhoso que ela faça isso, inclusive. Porque isso que é isso que fez ela crescer com o público em 2016 e é o que faz ela crescer com o público agora. Gente, imagina uma pessoa no quarto dia do programa chegar e falar assim, ó, presta atenção, tu não tá catando a mensagem do Deus que tu fica toda hora falando aqui. Cuidado com o que você tá fazendo. Achei maravilhoso, porque ela entrou na cabeça dele e ele toda hora tá querendo provar o contrário. Enquanto isso, tá, a Milena ali começou a, de novo, dar uma alucinada com relação à limpeza. Ela não aceitou nada, ninguém ajudar ela com a limpeza do banheiro. O Breno tentou ajudar, tentou ser gentil, mas ela não quis mesmo ajuda de ninguém para fazer a limpeza do banheiro. E aí ela disse ali, depois eu jogo água e pego um pano e limpo. E que ela prefere fazer tudo sozinha, que ela não quer ajuda de ninguém. E aí ela disse que o Breno deveria limpar a cozinha, então. Aí teve uma hora lá que o Babu explicou para Ana Paula sobre o contexto do BBB 7. O porquê que o Alberto estava tão centrado em ganhar a prova do líder. E aí a Ana Paula disse ali que o cowboy escapou de vários paredões, mesmo sendo odiado pelo público. E aí o Babu explicou que em 2007 o cowboy tentou desarticular os casais da casa, indo contra o desejo do público que queria ver o edredom sacudir naquela edição. E que ele virou o vilão justamente porque ele ele foi contra o romance do Diego com a Iris. E além disso, ele também tinha o próprio par dele, a Bruna. E aí o Babu disse ali, o cara era estrategista, mas na época as narrativas eram diferentes. Muito diferentes, inclusive. Mas assim, o BBB 7 realmente foi quase uma novela ali, tinha muito romance rolando lá dentro. Era o Alemão com a Iris e a Fanny, era o próprio Alberto com a Bruna, com a Ana Ali. Inclusive, por causa do Alberto, a Ana Ali usou o poder de veto e conseguiu colocar a Iris e o Alemão direto no paredão. Inclusive porque o Alemão tinha ganhado a prova do anjo naquela ocasião. E aí ela foi lá e vetou o poder do anjo, a imunidade do anjo. Aí todo mundo votou nela e ela acabou caindo no paredão. E foi eliminada contra o Alemão. Gente, foi muito interessante naquela época. E aí lá no quarto, a Ana Paula disse que já estava incomodada com a marcação cerrada do Brígido. E aí ela reclamou para Samira que o Brígido é um entrão, que ele se senta onde ela está para tentar forçar uma interação com ela, que ela própria não está a fim de interagir. E aí a Ana Paula ali garantiu que o que ele está fazendo é muito pouco para tirá-la do sério. Que ela também, assim, que ele tá tentando, mas não consegue absolutamente nada com relação a isso. Aí depois o Pedro vai lá chorar, o Pedro chora, o Pedro continua chorando, e aí fica aquele chororô lá, ai, porque... Ai, porque eu traí a minha esposa de novo. Ele falou que traiu a esposa dele
4 vezes no mesmo dia. 4 vezes. Que ele falou isso. Gente, coisa, cara chato. 4 vezes. 4 vezes ele falou que traiu a esposa. E aí ele repetiu essa mesma ladainha dele de preocupação com a família, com medo de decepcionar o público, a traição. Aí o Breno tentou dar um choque de realidade para ele, continuou dizendo ali que tem coisas que ele não precisa falar, que o Brasil tava vendo. E aí até o Breno deu esse conselho, cara, desacelera. Tá? Isso não vai fazer diferença no jogo, mas isso pode acabar com a sua vida. Calma, paciência, tenha paciência. Aí teve uma hora que a Jordana também falou ali que ela já tá chegando no limite da educação com alguém. Ela disse que estava irritada com 2 pessoas e que ela vai manter uma postura educada até ela ter um motivo concreto para explodir com essas pessoas. Aí a Maxiane disse que já sacou quem são essas pessoas, mas que ela não falaria ainda. Eu acho que eu sei também quem são essas pessoas, né? Se for o que eu tô pensando, a Jordana tá falando ali do Pedro e do Brígido, mais especificamente do Pedro, porque ela vai falar isso depois para o PA. Ela vai falar isso pro PA. Aí saiu o queridômetro. O queridômetro, como sempre, né, tá causando algumas polêmicas. Tem gente que leva muito a sério, tem gente que não. Mas a Milena levou a sério de novo. A Milena reclamou: quem foi que me deu planta de novo? Aí a Solange adorou os biscoitos que ela recebeu. Inclusive ela falou: a gente tá aqui para biscoitar mesmo. Então eu gostei dos biscoitos que eu levei. Aí a Milena se revoltou: porra, planta é sacanagem. Com todo mundo achando que eu vou florescer, eu não vou florescer não. Milena, você já floresceu, a gente já sabe que você a gente já sabe muito bem o que você faz e a estratégia que você tá traçando aí dentro. A gente sabe muito bem o que você tá fazendo aí dentro. Enquanto isso, a Dona Jura e a Ana Paula conversavam. A Dona Jura desabafou ali com muita gente que ela tá achando arrogante e pedante, mas que nessa altura da vida dela, ela também não vai mudar o que as pessoas pensam dela. E a Ana Paula disse ali que o povo às vezes é ruim e que é muito melhor mostrar logo as presas primeiro do que esperar as pessoas se rotularem e a rotularem também. Então ela meio que deixou claro ali: não liga muito para que eles estão falando de você e tal. Seja autêntica, desagrade quem você tiver que desagradar, mas não fica rindo ali com coisas que você realmente não precisa. Eu tenho que concordar com a Ana Paula. Às vezes a gente tenta ser agradável, mas as pessoas não querem. Então, no final das contas, a gente manda se lascar e segue a vida. Então não tem o que fazer. Agora, do outro lado ali de fora, a Aline acordou pro jogo. Tava falando de espiritualidade, astrologia e tal, essas coisas. Mas ela disse que existe um complô na casa contra ela. Ela disse que recebeu 4 emojis de planta no queridômetro. Segundo ela sabe quem são os culpados, porque ela teve uma troca de olhares com essas pessoas e que estão usando o queridômetro, o emoji, para desestabilizá-la. Que estão usando isso aí para influenciar o público. E aí o Brígido se sentou ali conversando com elas e disse que foi tudo Ana Paula, que a Ana Paula ali tá na mira dele. Aí ele disse que o embate do Ana Paula é estratégico, que é uma narrativa boa, que ele não quer criar uma narrativa do zero, que ele já quer buscar algo que existe. E que ele não quer ser morno, que ele quer entregar algo ali que a Ana está tentando fazer e não está conseguindo, quer entrar na mente dele e que ele foi preparado. Cara, se tu soubesse que a Ana já entrou na tua mente, né? Porque tu fica toda hora pensando nela, ela tá cagando pra você, mas toda hora tu fica pensando nela, então ela já entrou na tua mente, ela já
alugou um triplex, já montou esse triplex, mobiliou esse triplex e ainda tá fazendo um churrasco nesse triplex na tua cabeça. Porque, sério, a mulher tá ali e ela conseguiu mexer com você de uma forma que ninguém mexeu ali dentro. E aí eles começaram a analisar o jogo da Ana Paula. Aí a Aline disse que a Ana Paula está montando um exército de pessoas manipuláveis. Aí a Sol acredita que a Ana só se aproxima de quem é fraco ou de quem não está incomodando ela. E aí ela começou a citar a Marciele, a Jordana, como exemplos de quem a Ana Paula se aproximou. E aí depois eles começaram também a falar do Marcelo. A Aline disse que acha que o Marcelo é falso, que o Marcelo fica revirando os olhares quando tá perto dela e que ele tá fazendo isso na cara dela. E aí depois eles disseram que a Ana Paula usa as pessoas como arma e que o Marcelo já foi cooptado por ela, que o Marcelo já foi cooptado. Sério, gente, essa mulher ali, a Aline, pelo amor de Deus, né? Ela tá completamente surtada. Surtada. E olha que tem 4 dias. Eu quero que elas deixem esse negócio do namastê de lado e deixa a barraqueira descer. Deixa a barraqueira descer. Porque aí a gente vai ver o que é pra gente ver. Enquanto ela tá com esse namastê aí, ela não entrega nada pra gente. Ela não entrega nada. Absolutamente nada pra gente. Enquanto isso, lá na academia, a Jordana foi conversar com o PA. E aí ela deu um toque no PA. Cuidado com o Pedro. Cuidado com ele. Ela disse ali que o Pedro só fica nesse grupo, que o Pedro não tá interagindo com as outras pessoas da casa e que o negócio não tá fluindo. E aí ela revelou os alvos dela, a Milena e o Pedro. São 2 pessoas com quem ela não consegue, que ela tá irritada. Ela disse ali que a Milena é imatura e que a irrita profundamente. Depois ela falou que o Pedro é até pior do que a Milena, porque o Pedro tem falas e atitudes que são sem nenhum tipo de filtro ou pensamento. E aí o PA concordou e disse que o Pedro fala muitas coisas sem pensar. E aí ela disse ali, eu estou me afastando de você, PA, justamente porque você está se aproximando do Pedro. Ela já deixou claro ali, tá? Ela já deixou claro. Se você quer ficar aqui do meu lado, da gente estar junto, então a gente vai. Agora, se você quer ficar do lado dele, não rola. Realmente não rola. E aí, depois, teve uma hora lá que a Aline continuava reclamando do título ali de samambaia, de planta, e que ela faz yoga e que ela medita, mas que ela também tem um lado oposto da paz. E que quando isso volta muito forte. Aí ela teve ali a teoria de que a Marciele estava fazendo isso por trás. E aí a Marciele realmente admitiu, sim, fui eu que te dei planta lá no queridômetro, fui eu que te dei, você não tem movimentação visível, disse a Marciele. Aí a Aline rebateu e disse ali que a Marciele estava sendo manipulada pela Ana Paula. Vai ser interessante a gente ver essa rivalidade crescendo. E aí, só pra gente terminar esse resumo aí, depois disso a gente teve o Juliano conversando ali com o PA. E nessa conversa, eles se confrontaram justamente sobre o que estava acontecendo com o Pedro. Aí o Juliano mandou logo o papo para o PA. O Pedro é um alvo ambulante. O cara tá numa ansiedade excessiva, o cara não dorme e perdeu estalecas e criou uma coisa complicada de ser defendida. E aí o Juliano disse, eu não vou lutar por uma pessoa que não está lutando por ela mesma. E aí teve também uma DR entre o PA e o Brígido. E esse motivo foi o emoji de biscoito. O Brígido disse que dá emoji de biscoito para as pessoas que ele gosta e que biscoito é uma coisa boa. Só que o PA não comprou.
o emoji de biscoito. Ao contrário, ele disse que isso era muito complicado. Mas mesmo assim, ele disse que o Bristo está querendo agradar todo mundo. E aí eles começaram a falar o que significava emoji, o que era emoji disso, emoji daquilo, mas ficou ali meio que claro pra gente que não tem nenhum tipo de aproximação entre eles ou mesmo coisa de jogo. Já deu pra ver, né, que os primeiros ranços começam a florescer. E assim, gente, eu espero mesmo que a gente veja mais ranço florescendo nos próximos dias. Especialmente de quem tá nesse namastê. Tá na hora desse namastê acabar, né? Tá na hora. Daqui a pouco a gente tá por aqui ao vivo para comentar muito mais com vocês, várias outras coisas do BBB. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.